A Colômbia realizou neste domingo a eleição de primeiro turno para presidente da República. Como era esperado, o candidato de esquerda, o primeiro candidato competitivo da esquerda na história colombiana, saiu em primeiro lugar com cerca de 40% dos votos. Mas teve ali uma surpresa, que foi a ascensão do candidato que poderia, aqui no Brasil, ser considerado de terceira via, ou que corria por fora da dupla ali, não é? Da polarização dos principais candidatos, que era o Petro e o Gutiérrez, Federico Gutiérrez. Gustavo Petro teve também uma votação importante, sobretudo no interior. Teve cidades lá, como Nariño, em que ele teve 70%, aliás, regiões, né, o estado, o departamento, teve 70% da votação. Ocorre que o Petro, apesar de ter toda essa votação, ele vai enfrentar uma parada dura, que é justamente a união das direitas, ou seja, a união da direitona, em torno do Rodolfo Fernandes, que é um candidato conservador e que fazia ali às vezes de político anticorrupção e que prometia riqueza para todo mundo, não trair, não roubar, uma coisa assim quase que religiosa, mas que acabou levando adiante a sua candidatura a ponto dele ser a grande surpresa. Rodolfo Fernandes é um empresário muito rico lá do âmbito imobiliário e tem como vice-presidenta uma senhora, uma professora da Universidade de Cali, o nome dela é Marilena Castillo. Marilene Castillo é uma ilustre desconhecida, mas ela tem um currículo lá respeitável, principalmente por ter tirado um doutorado na Universidade da Flórida, mais exatamente chamada Southwestern University da Flórida. A candidata que é afrodescendente, que nem a candidata do Gustavo Petro. Bom, sendo um cidadão já com seus 77 anos, colocaram lá a professora justamente para assegurar a governança, não para o povo colombiano, mas para todo o esquema que vai apoiar o Rodolfo Hernández. A gente não deve esquecer que o Rodolfo Hernández já recebe o apoio total do candidato que perdeu para ele, né, o segundo turno, que perdeu para ele a vez de ir para o segundo turno, que é o Federico Gutiérrez. O Gutiérrez foi para a televisão, admitiu a derrota e já anunciou apoio total ao Rodolfo Hernández, dizendo que votava no Rodolfo Hernández justamente para livrar a Colômbia do perigo que seria a vitória do candidato Petro. Se diz que o candidato Federico Gutiérrez perdeu muito apoio pelo fato de ele ter recebido o apoio quase que explícito do ex-senador Álvaro Uribe. Álvaro Uribe é um chefão lá da Colômbia, muito ligado aos narcotraficantes e paramilitares, que foi presidente 2 vezes e que influi até hoje na eleição colombiana, a ponto de ter eleito todos os seus sucessores, como foi Juan Manuel Santos, e esse último agora, o Iván Duque. O Iván Duque não conseguiu prestígio sequer para se candidatar à reeleição. Tal é a impopularidade que seu governo obteve no final, nesses últimos anos, principalmente devido à violência com que seu governo combateu as manifestações
contrárias à sua política econômica, principalmente. Mas aqui eu volto a repisar nesse tema, não é? Não é o uribismo, não é o Uribe, não é o Duque, o atual presidente, que estaria comandando a direita. No caso aqui, como a gente viu, é todo um esquema que a gente não conhece, né? Mas que hoje, por exemplo, está encarnado por esse candidato, o Rodolfo Hernandes, que é um cara amigo, tem uma cara de bonachão e que promete tudo para todo mundo e muito mais. Promete cadeia para os corruptos. Não podemos esquecer que o Hernandes está cheio de processo por corrupção quando foi prefeito de Bucaramanga. Mas isto não importa. O que importa, não é, hoje é a mobilização da mídia em favor, né, do Rodolfo, porque a mídia, como a gente sabe, vai esconder todos os podres e mostrar todos os podres do Gustavo Petro. Mas o Gustavo Petro tem a seu favor, né, uma longa carreira em defesa de uma Colômbia, de uma alternativa viável para a Colômbia em termos de inclusão social e autonomia econômica. Gustavo Petro é também um grande polemista, mas esqueçam, não é, dos debates, porque, como se sabe, a mídia costuma sonegar os debates, porque todos esses debates são promovidos pelas redes, as maiores redes de televisão, e vão ali resumir os debates a um ou dois. E isso se o Rodolfo Hernandes consentir em participar, porque ele não foi a nenhum dos debates, porque, claro, seria demolido. Então, o Gustavo Petro terá que mobilizar justamente a sua campanha, não é? A partir dessa sua mensagem forte de inclusão social e de um desenvolvimento, principalmente do conhecimento, para vencer, inclusive, a velha praga do petróleo, que a Colômbia é também uma grande produtora e está justamente sofrendo por causa dessa dependência. Mas vamos ouvir aqui um pouco do programa do Gustavo Petro, que ele voltou a mencionar nessa fala que ele fez logo depois de ganhar o primeiro turno da eleição. O segundo turno vai se realizar no dia 19 de junho, daqui a 3 semanas somente. Pero también el ingreso de los colombianos, pero también el bienestar general de la sociedad. Ele fala, não é, nas rendas dos colombianos e principalmente do bem-estar da sociedade. Es un programa económico el que hemos presentado, como hemos presentado un programa de justicia social para Colombia. No es estrafalario pensar que se puede construir de nuevo en Colombia el derecho a la pensión. No es estrafalario el que se puedan llevar médicos para prevenir la enfermedad. No es estrafalario el que podamos decir que la educación superior se convierte en derecho. La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad. Claro, a esa necesidad no llegaremos si hay corrupción. Pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. Así algunas personas muy respetables piensen que sí. La corrupción se combate arriesgando la vida, porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos. Nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción, no es de mentiras, es de verdad. No estamos aquí para engañar con un discurso, sino para plantear las realidades sobre la mesa y decirle a la sociedad colombiana con claridad hacia dónde vamos. No queremos más violencias,
hemos propuesto un camino de pacificación.